Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigado pela presença de todos. Damos início à 9ª reunião ordinária da Câmara de Ensino de Graduação. O nosso primeiro ponto de pauta é a posse, dos novos conselheiros. Começamos pelo professor Antônio Carlos, designado pela portaria RT 767/2022, para exercer a função de coordenador de curso de graduação de tecnologia em gestão de recursos humanos. Professora Rosana de Fátima, designada pela RTR 668/2022, para exercer a função de coordenadora do curso de graduação em bacharelado em Letras Libras. Seja bem-vinda, Rosana. Já estava vindo já, né? Estava acompanhando. Nós também teremos como tomar posse hoje a discente Tâmila, mas ela ainda não está presente. Assim que a Tâmila chegar, ela poderá vir aqui tomar posse. Nós temos um ponto como expediente, que é a oferta de disciplina em período especial, que vai fazer parte do item 6 da nossa pauta. Aliás, vamos votar, se vocês são favoráveis ou não à inserção desse ponto de pauta, tá? Que é a oferta em período letivo especial de verão da disciplina Educação Física e Socorros de Urgência. Os favoráveis à inserção desse ponto na pauta, se manifestem, por favor. Contrários? Abstenções? Obrigada. O terceiro item é a aprovação da ata da 8ª reunião ordinária de 2022, realizada em 13 de setembro. Em discussão. Em votação, a aprovação da ata. Os favoráveis se manifestem, por favor. Contrários? Abstenções? Duas abstenções. O item 4, prorrogação de prazo para integralização de curricular. São 4 discentes. Vivian de Lima, da Matemática, licenciatura. Mayra, do curso de Biotecnologia, bacharelado. Kelly Francine, do curso de Ciências Biológicas. E Bárbara de Oliveira, do curso de Gestão Ambiental. Todos eles com parecer favoráveis do Conselho Diretor das Faculdades e também da Darcy. Em discussão. Em votação, os favoráveis se manifestem, por favor. Contrários? Abstenções? Item 5. Reintegração de curso da aluna Caroline Viana, do curso de Pedagogia. Nós temos parecer favorável do Conselho Diretor da Faculdade de Educação e parecer desfavorável da Darcy. Essa é uma discente que entrou em 2016 e teria abandonado o curso no ano 2021 e agora está pedindo reintegração de curso. O professor Fábio quer comentar? Alguma coisa? Não? Cristiano? Não? Professor Fábio. Boa tarde a todos e todas. Só comentar rapidamente, é um caso que a gente tem votado aqui recorrentemente, né? A aluna desistiu do curso por conta aí do período com problemas psicológicos, decorrentes da pandemia, essa justificativa, demandas que ela não deu conta, e agora ela pede para retornar ao curso. A gente sabe que não está no regulamento, mas a gente tem vaga ociosa, então a gente aprovou para ela retornar ao curso.
Boa tarde a todos e todas. A logística está meio difícil do microfone aqui. Pessoal, até mais para frente a gente vai fazer umas propostas de calendário, mas a gente já está prevendo dentro da Prograde um calendário semestral, né, de publicação de edital para desistentes, de tal forma que não fere o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação. Então, para o próximo semestre, de início de 2022-2, iremos fazer novamente essa publicação desse edital. Minha sugestão é que essa aluna faça a inscrição via esse edital, para que os conselhos não façam julgamento de mérito em relação à situação em descumprimento do nosso regulamento, e ela tenha a garantia de competir pela vaga de reintegração do curso. Já está acertado com a Prograde, né, a publicação desse edital, e reintegrar ela agora, ela não vai estudar esse atual semestre mesmo, porque já está no final, né? Então, minha sugestão é que os encaminhamentos que todos receberem, tal qual o professor Fábio aqui, que façam essa informação aos acadêmicos, né? A gente vai tentar fazer uma divulgação melhor do que foi o anterior, para que os alunos tenham ciência e, via edital, façam um processo de reintegração. E, futuramente, a gente vai readequar isso em regulamento, aí não haverá margem para aprovação ou não em calendário, se o regulamento determinar que haja esse tipo de processamento, né? Obrigado. Mais alguém quer discutir esse ponto? Então, nós temos, né, o pedido da aluna de reintegração de posse, para a gente... Desculpa. Reintegração de curso, para a gente votar, e temos a sugestão, né, do Cristiano, para que a aluna espere e solicite a reintegração via edital, que vai ser publicado futuramente. Então, nós podemos votar as duas proposições. Aliás, duas não, a gente pode votar primeiro. Favorável ou não à solicitação da aluna. E se, por acaso, vocês optarem por ser desfavorável, fica, então, a indicação de que ela depois cumpra, né, os requisitos do edital e se inscreva para poder depois reintegrar o curso. Conforme o Cristiano falou, a ideia é criar toda uma política, né, de forma que os alunos possam ser reintegrados, que a gente possa ter editais, né, diversos, para que os nossos alunos retornem para a universidade de forma, digamos, um pouco assim, mais facilitada, né, para que ele possa ser reintegrado ao curso. Então, vamos votar a solicitação da aluna de reintegração ao curso. Os favoráveis à solicitação da aluna, lembrando que a Tarsi é desfavorável, se manifestem, por favor. Tem que contar. Desfavoráveis. Abstenções. Duas abstenções. Então, a aluna ganhou, né, o favorável à reintegração da aluna ao curso. Os favoráveis à reintegração da discente. Então, deixamos a informação, né, mesmo porque, como o Cristiano apontou, está acabando o semestre, para os próximos casos, a gente vai indicar para os alunos aguardar o edital. Item 6. O item 6 é aquele que nós colocamos a mais o expediente, que é a oferta da disciplina de Educação Física e Socorros de Urgência, para serem ofertadas como disciplina especial de verão. Nós temos, então, 4 disciplinas com estas 5, sendo que nós ainda estamos recebendo, né, a solicitação ainda semana, eu ainda vi alguns processos solicitando a oferta de disciplinas especiais de verão. Hoje nós vamos aprovar gestão de unidades de alimentação da nutrição, trabalho de conclusão de curso da nutrição, microbiologia industrial e saúde e segurança do trabalho da biotecnologia e gestão ambiental, linguagens teatrais e educação infantil e técnicas e poéticas da voz 3, da artes cênicas. Todos eles têm parecer favorável do Conselho Diretor e também da CAAC. Em discussão?
Em votação, os favoráveis se manifestem, por favor. Contrários? Abstenções? Item 7. Trancamento especial de matrícula dos alunos Renan Busbas, do curso de Engenharia de Produção, Gleice Fernandes Machado, do curso de Agronomia, também com parecer favorável da SECAC e do Conselho Diretor. Os favoráveis, em discussão. Em votação, os favoráveis se manifestem, por favor. Contrários? Abstenções? O item 8, alteração do regulamento de estágio do curso de nutrição. Tem algum representante da nutrição aqui hoje? Não? Teve parecer favorável da divisão de estágio da COGRAD, que fez análise e deu parecer favorável, assim como o Conselho Diretor também da FCS. Em discussão. Em votação. Os favoráveis se manifestem, por favor. Desfavoráveis? Abstenções? Ok. O item 8 é alterações do regulamento. Desculpa, isso já foi. O item 9, indicação de membros da SEG para atuar no CEPEC. O professor José Jair não é mais membro da SEG, substituído agora pelo professor Antônio, e a professora Juliana Lima também não. Então, nós temos 2 vagas aqui da SEG para representantes no CEPEC. Vocês podem se candidatar e, dependendo da quantidade de candidaturas, nós podemos votar ou... É isto. Quem tem interesse daqui dos presentes, que ainda não estão no CEPEC, a ser representantes no CEPEC. A Rosana colocou o nome dela. Mais alguém? Temos mais uma vaga. É de comum acordo, professor Antônio? Não? É impositivo? Professor Antônio, podemos colocar o nome do senhor aqui? A Jéssica está lembrando que é suplente, professor. Mais alguém? Não? Então, assim, os favoráveis, né, à indicação dos nomes da professora Rosana e do professor Antônio para nos representar no CEPEC, se manifestem, por favor. Contrários? Abstenções? Item 10. No item 10, nós também precisamos recompor a comissão de alteração do RGCG, que nós temos um discente, que não é mais representante, então essa vaga seria para discente. Alguém se pronuncia? Os discentes aqui presentes? Era a vaga do Érix. Para os discentes que chegaram recentemente, nós estamos revendo alguns regulamentos e o regulamento geral de curso, então tem uma comissão, encabeçada ali pelo Cristiano, que está fazendo reuniões para discutir as mudanças no regulamento. Então, é muito importante que tenha a presença de um discente nessa comissão. Tá? Isso. Na verdade, está lembrando aqui que são para as 2 comissões, tanto para o RGCG, como também do regimento interno aqui da Câmara. Então, a mesma pessoa pode participar das 2 comissões. Vamos lá. Nós podemos deixar para a próxima reunião, onde vocês conversam um pouco mais, a gente
recompõe na próxima reunião, tudo bem? Senão nós vamos colocar mais um professor na comissão. Alguém retira de pauta, por favor? Ok, o Cristiano está pedindo para retirar de pauta, a gente volta a esse assunto na próxima reunião, tudo bem? O item 11, na reunião anterior, nós colocamos construir a comissão para discussão e elaboração de minuta referente à oferta e carga horária na modalidade de ensino EAD, que é aquela discussão dos 40%. Daí, na reunião seguinte, no CPEC, foi também feita a mesma proposta, e lá no CPEC saiu, nós colocamos aqui na pauta o seguinte, elaboração da minuta referente à oferta de carga horária. Daí foi constatado que na resolução do CPEC saiu que a Prograde elaboraria a minuta e que esta comissão iria discutir e melhorar essa minuta. A gente entende que, mesmo que a gente pense uma minuta mínima, né, para passar para a comissão, quem vai construir todo esse trabalho é a comissão. Tá? No entanto, a gente pode fazer esse trabalho juntos com os membros da comissão que será constituída aqui hoje. Pensando naquele número de 5 a 7 pessoas, na necessidade de ter discentes também compondo essa comissão, pelo menos 5 professores, 2 discentes, ou 3 professores e 2 discentes, mais uma comissão. Quem tem interesse em participar dessa comissão, levante a mão, por favor. Professor Marco. Marcos Paulo. O Daniel? Daniel, mais alguém? Essa é aquela comissão para discutir o percentual de educação à distância nos cursos presenciais. Tá? Fábio? Fábio, se manifeste. Vamos lá, gente, se manifestem. Rosana, é legal ter alguém da IAD. Ah, tem 2 lá atrás. Ok, então agora do presencial. Isso é, por isso que eu nem contei o Daniel. Vamos lá, pessoal, depois vocês não podem reclamar do que o pessoal decidir por vocês. Discentes, nós temos aqui 5 discentes. Wanderson. Atrás do professor Fábio. Aluna. Juliene? Não? Maurício. Não tem ninguém na dupla função de aluno, professor? Representantes discentes. Como é o nome? O representante da arte cênica, esqueci seu nome. Rodrigo? Entrar na comissão, Rodrigo? Não, aqui o que não falta é comissão, Rodrigo. Tá bom? Olha lá o nome do Rodrigo. Nós estamos com 5 nomes, tá? Mas depois podemos acrescentar mais professores e discentes. Marcos Paulo, Daniel, Wanderson, Maurício e o discente Rodrigo. Ok? Os favoráveis a esses nomes se manifestem, por favor. Contrários? Se alguém for contrário, a gente coloca na comissão. Abstenções? Se for contrário, vai lá. O item 12, acho que foi rapidinho.
Calendário acadêmico da graduação referente aos anos letivos de 23 e 24. O Cristiano vai apresentar para vocês para a gente fazer essa discussão, ok? Uma discussão inicial. Acho que está dando para ler daí, né? Pessoal, eu fiz uma construção... Oi? Pode aumentar um pouco? A Jéssica vai aumentar um pouquinho aqui. Quando tiver bom, você avisa. Nós estamos com o desafio de tentar recuperar esse calendário, né, acadêmico nosso. E aí eu fiz algumas simulações para os 2 próximos anos. Acho que é a primeira vez que a gente traz uma discussão há 2 anos à frente para calendário acadêmico. E ao invés de propor o calendário na íntegra, com todas as suas ações, né, eu coloquei os pontos principais que afetam as faculdades, numa proposta da Prograde, no modelo mais enxuto possível. Tá? Mais curto que isso, hoje não é possível de executar. E aí nós tentamos, de toda forma, garantir, né, que os semestres letivos, né, se iniciem às segundas e terminem às sextas-feiras, né, ou aos sábados, dependendo. Na verdade, não é sexta, é sábado. Só corrija aqui para mim, por favor. Aos sábados. Para tentar garantir homogeneidade entre dias de semana a todos os docentes que estão dando aula. Um intervalo mínimo possível, né, de 2 semanas entre interstícios de semestres. Um mínimo de 100 dias letivos, que é os dias letivos que a LDB, né, determina, que é 200 dias anuais. E aproximadamente 60 dias de intervalos, né, de interstício entre semestres, que vai dar as 2 semanas entre os 2 semestres letivos, né, e mais aproximadamente 30 dias ali em dezembro para janeiro, né, tal qual foi o intervalo desse ano civil aqui, né, no começo do ano de 2022. Então, eu coloquei aqui uma simulação, considerando que o nosso calendário de 22, né, acabará dia 29 de abril. Então, considerando que nós temos ali 15 dias, 14 dias de intervalo, né, a previsão é que ele se inicie em 15/5, né, e vai até 9/9. Né, aí fazemos novamente mais 2 semanas de intervalo, se iniciaria em 25/9, entraria ali em dezembro, no dia 23/12, no recesso acadêmico, né, e administrativo da universidade, e iria retornar em 22/1. Né, com o final previsto em 2/3. Então, nós teríamos ali, no ano de 2023, que é o nosso principal calendário a ser aprovado agora, com o primeiro semestre de 100 dias letivos e o segundo semestre de 104 dias letivos. O segundo semestre ainda poderia ser com 100 dias, mas aí a gente teria um prejuízo em algumas disciplinas, né, de determinados dias da semana. Então, por isso que a proposta é começar na segunda e acabar na sexta, né, para tentar dar homogeneidade no semestre. E aí, a partir disso, considerando as regras ali de estabelecimento de calendário, eu já fiz uma simulação do que ocorreria em 24. Então, 24, né, no ano letivo de 24, começaria dia 18/3 de 24, né, próximo ao ideal já, e acabaria dia 20/7, lá em julho, né, com 105 dias letivos. Com 14 dias de intervalo, né, iniciaríamos em 5/8, praticamente uma semana, né, de diferença de um calendário regular, e terminaria dia 7 de dezembro de 2024 com 102 dias letivos. E nessa simulação é a possibilidade de nós começarmos o ano letivo de 2025 em fevereiro, né, que seria o calendário regular, não havendo nenhum contratempo no meio do turno. Então, essa é uma proposta mais enxuta, tá? Não é uma determinação impositória da Pró-Reitoria, tá? Mas é uma simulação para as pessoas entenderem que, se não for enxuto, não começa o calendário regular em 25. Qualquer semana que empurre, né, que empurre uma semana para frente, 2 semanas para frente, que aumente períodos de interstício, a gente terá dificuldade de começar 25 de forma regular, né? Provavelmente regularizaria ali em segundo semestre de 25, talvez, ou somente em 26. E aí, nesse arquivo, ele ainda fiz a simulação do período letivo de especial de verão e de inverno para cada semestre. Acho que dá para passar um pouquinho rápido, né? Só para vocês verem que tem, em 23, ali, final desse semestre letivo de 22/2 para 23/1, 11 dias, né, de intervalo, porque tem um feriado de maio ali.
o próximo semestre com 12 dias, acho que todos os outros semestres vão ter intervalos com 12 dias para períodos letivos de verão e inverno. E aí, nesse calendário, nós estamos propondo algumas ações novas, que vai ser incorporado ao calendário final quando a gente aprovar os fechamentos e aberturas de semestres, que é a semestralização de algumas ações. Né? Primeiro, a reintegração de alunos desistentes, né? Que nós estamos com uma dificuldade e uma carga administrativa muito alta, né? Reintegrando acadêmicos da universidade. Transferência voluntária, né? De forma semestral, portadores de diploma e mobilidade acadêmica de forma semestral. A transferência voluntária é uma proposta, a princípio, isso não vai ser determinado em calendário, mas eu coloquei aqui entre parênteses a dinâmica do que nós vamos propor para a transferência, porque precisa ser discutido em regulamento, mas para 23 é possível que dê para nós fazermos essa aprovação. Então, a gente está pensando em desenvolver um calendário de transferência por prioridades, onde a primeira prioridade é o curso homônimo, né, que é a transferência voluntária atual hoje, né, somente alunos do mesmo curso têm direito a se transferir para os cursos da universidade. E depois, uma segunda prioridade para a área afins, há uma tabela a definir. Tá? Se vai usar a tabela da CAPES, se a UFGD vai construir uma tabela própria, ou usará outra tabela do INEP. Então, a gente vai ainda pensar no que seria melhor para áreas afins. Fazendo dessa forma, a gente garante, por exemplo, que cursos que não têm nenhum curso próximo de Dourados têm a possibilidade de receber acadêmicos para transferência voluntária. Tá? E portadores de diploma mantêm o padrão, né, para ingresso, né, para ele conseguir um novo bacharelado, ou uma nova licenciatura, uma nova modalidade, ou uma nova habilitação, ou um portador para qualquer curso. E a mobilidade acadêmica interna é o programa de mudança de curso da universidade, ao invés dela ocorrer apenas uma vez ao ano, que nós temos alunos sendo prejudicados, que ele não cumpre os requisitos do edital, ou perde o edital, ele tem que esperar um ano letivo inteiro para tentar mudar de curso, porque ele já talvez não tenha mais identificação com o curso de origem, e ele acaba por desistir da universidade se a gente não oportuniza essa situação. A lista de oferta ela vai se manter, né, a princípio, com uma data 60 dias antes do início do semestre letivo, de cada semestre, vai ser enquadrado, né, a depender da data que a gente estabelecer. Aluno especial, 30 dias, matrícula de veteranos, até 7 dias antes do início do semestre letivo, né, o início da matrícula. Ajustes de matrícula, aproveitamento de estudos e trancamentos de matrícula, eles respeitarão, né, como sempre estão respeitando, aproximadamente 25% das aulas do semestre. Dá aproximadamente 30 dias ali. Né? Em teoria, a gente não poderia matricular aluno depois dos 25%, porque ele entraria com prejuízo de tempo de disciplina. Né? Ficaria a questão didática prejudicada. E aí, um pouco abaixo, por semestre, né, e todos os semestres vai ter um quadrinho desse, tem no calendário nosso oficial, tá? Mas foi feito um resumo aqui, para vocês poderem fazer um estudo melhor, né, de cada período, né, com início e término de cada período, e um resumo de quantos dias letivos tem por dia da semana. Então, quantos dias tem na segunda, na terça, na quarta, e um pouquinho abaixo está por meses. Tá? De repente, ajuda vocês a construírem um planejamento de aula. Tá? E todos os semestres têm essas características, né, respeitando o total de dias que foi estabelecido no calendário lá acima. Então, enquanto proposta da Prograde, né, nós vamos propor que esse calendário seja enviado a todos os membros, né, da Câmara de Ensino, vai ser enviado aos diretores, para vocês fazerem uma discussão prévia, né, com os NDEs ou com os cursos de graduação de vocês, para ver quais as problemáticas de um calendário enxuto, porque a realidade de vocês, eu basicamente não consigo imaginar pela dinâmica e diversidade de curso, se é possível nós conseguirmos estabelecer esse calendário enxuto. Lembrando que 1 ou 2 semanas que empurrar para frente é 1 ou 2 semanas que nós vamos ter que empurrar o calendário. Então, terminando ali em 24, por exemplo, qualquer semana que a gente empurrar para frente agora, né, a semana que acabar em 7 de dezembro de 2024, com a regularização do calendário, vai encostando próximo ao Natal, e aí retoma em janeiro, né, com um prejuízo de período de exame, talvez, ou a última semana de aula, enfim. Então, eu deixo a proposta aí para que vocês façam uma análise, e na próxima Câmara de Ensino, a gente faça a discussão de fechamento de prazos e datas,
né, e para que nós consigamos fazer a aprovação desse calendário, pelo menos, um momento, por favor. A próxima reunião, dia 8 de novembro. E a outra? Aí, 8 de novembro, se a gente não conseguir fechar, ou pelo menos fecharemos as datas, né, e aí eu levarei para a construção do calendário formal, né, e a gente aprova ele, ou com as datas estabelecidas, já podemos mandar para o CPEC. Né, aí fica a critério da presidente, professora Maria, para fazer um encaminhamento. A princípio, nós precisamos, com um pouco de urgência, aprovar 2023, né, tanto o primeiro quanto o segundo. E podemos deixar um pouco a discussão de 24 um pouquinho mais para frente. Mas o ideal é que a gente consiga construir calendários com antecedência para que as faculdades tenham uma projeção e um planejamento muito mais adequado de suas aulas, né? Férias e tudo mais, né? Certo? Alguém tem alguma pergunta? Primeiro, dar os parabéns, aí, que passado recente... Passado recente, a gente teve que ficar discutindo aí 3 reuniões para conseguir um calendário com uma certa antecedência. Então, dar os parabéns aí para a administração que está propondo essa discussão. Muito necessária, por sinal. Aí é só uma pergunta bem pontual aí, o Cristiano, quando fala que a lista de oferta realizada 60 dias antes, eu fiquei na dúvida, acho que poderia precisar um pouco melhor, porque a gente tem a lista de oferta, vai começar a lançar agora para o próximo semestre. Agora, se não me engano, 13 de outubro, começa a lançar 45 dias antes, mas termina quase um mês. Assim, o realizado, aquela lista de oferta realizada, deixa um pouco impreciso se é o começo, o final da oferta, o que a abertura da lista de oferta, professor. E aí o final, acho que podia precisar melhor, só porque as pessoas vão perguntar. Isso, não, ela inicia, né, há 60 dias antes, e o encerramento a gente estabelece ali 40 dias, mais ou menos, antes do início das aulas. Fiquei preocupado. Pessoal, boa tarde. Cristiano, 2 coisas assim, não sei se o que eu vou falar, os outros coordenadores passam por isso, mas eu já venho passando por isso 4 anos já, e é muito problemático. E aí entra na proposta da lista de oferta, que eu vou falar. A gente muitas vezes vira 2, 3 meses no início das aulas e o plano de ensino não está aprovado. Porque vai para a Câmara, vai para os conselhos lá de ensino da faculdade, plano de ensino tem problema, volta, espera a reunião do conselho diretor, e aí esse troço vira 2 meses. Foi agora, nesse mês passado, que eu acabei de aprovar um pool de disciplinas que o professor não tinha acesso ao plano de ensino ainda, porque estava travado, porque não tinha passado no conselho diretor. Então, isso já é uma cultura nossa, e a gente precisava quebrar, já que a gente está pensando em modernizar as coisas, melhorar as coisas, a gente precisava quebrar essa cultura do plano da lista de oferta ser muito próximo do início do processo do próximo semestre. Eu acho que o plano de ensino tinha que estar aprovado no período de matrícula, porque aí o aluno poderia consultar o plano de ensino. Então, a minha proposta não seria 60 dias, seria 90. Ou seja, a gente já tem um planejamento mais cedo para fazer a lista de oferta, passar pelo conselho, aprovar os professores, lançar o plano de ensino antes de começar a matrícula. Então, a gente poderia fazer de forma que a gente quebrasse esse paradigma nosso que já é antigo, ultrapassado, que tem um monte de problemas, e a gente tentar, nessa nova administração, antecipar a lista de oferta para o meio do semestre. Agora não dá, nesse semestre agora a gente não dá, mas para o próximo a gente poderia pensar nisso, a gente antecipar mais a lista de oferta, não ser 60 dias, para que os professores possam lançar o plano de ensino, ser aprovado no conselho diretor, e quando começar a matrícula, o plano de ensino está aprovado. E aí o aluno poderia consultar um plano de ensino real, que está aprovado, com todas as características. Eu acho que isso seria fantástico. Seria uma modernização do processo.
Tá? Então, quando eu ouvi 60, eu já fiquei até feliz. Falei, 60 dias, já dá para começar a pensar nisso, de aprovar o plano de ensino antes da matrícula. A Lia não vai falar, né, Lia? Juliane. Boa tarde. Então, conversando com muitos alunos, né, acadêmicos, eles são contrários, né, a esse calendário. Levei a proposta para muitos alunos, porque o período para eles, o período está muito corrido, né? Então, assim, tem essas pessoas também que trabalham, né? Então, assim, eu me posiciono ao contrário. Acredito que poderia ter outras propostas ainda, vir mais propostas para nós acadêmicos, né? Então, deixa aqui minha fala. Conforme o Cristiano colocou, a ideia é que esse calendário inicial possa ser levado para as faculdades, também entre os alunos, para que possa ser discutido e numa próxima reunião a gente tenha mais propostas, tá? Então, assim, essa é uma ideia inicial, levando em conta que gostaríamos de ter 30, 40 dias de intervalo entre um semestre e outro. Gostaríamos assim, de estar aqui olhando, né? Falar assim, você pega um semestre que começa em abril, termina lá em setembro, a gente fica imaginando a loucura. A gente queria que batesse, né, o recesso dos professores da graduação com os professores da pós. Então, a ideia é que possamos levar lá para as nossas unidades e discutir com mais, buscar soluções, né, e depois apresentar para a gente discutir com mais informações, com mais pontos de vista, a versão final do calendário. Mas que vocês possam levar também, né, entre as categorias estudantil e que vocês discutam e nos tragam proposta, tá? O próximo é o Christian. Bom, primeiro também gostaria de parabenizar a gestão aí pelo adiantar, né? Tá certo esse som? Pelo adiantar das discussões, né? Acho que é importante. Eu só queria colocar um ponto sobre a questão do lançamento, né? Do plano de ensino e da LOD, que a gente precisa ter uma semana de discussão com os alunos. Então, considerar aí pelo menos uma semana para que a gente possa construir as considerações junto com os alunos e possa... Porque se a gente coloca antes, a gente tira esse prazo de discussão do plano de ensino com os alunos. Tá certo? Só isso. Boa tarde, colegas. A descida é calculada, não fiquem receosos. Eu vou fazer coro com os colegas, parabenizar por a gente poder estar olhando uma proposta e que um dia chega à semestralização ideal. E vou fazer coro também com o colega que falou recentemente sobre a importância do plano de ensino passar pelos alunos. Eu sei que, para nós, das coordenações, é muito difícil correr atrás dos professores que não lançam o plano, às vezes fica esticando muito, mas eu acho primordial que o aluno consiga ver o plano de ensino, discutir a avaliação e se posicionar. Muito embora nem sempre eles façam isso, mas é importante ter esse espaço para mostrar o quanto a gente deixa as nossas disciplinas também democráticas e aceita as sugestões que vêm dos acadêmicos. Boa tarde, pessoal. Eu acho até que esse é o momento, né, da gente discutir isso, mas é uma coisa que, enquanto professor, não enquanto coordenador, me chama muita atenção, de certo modo me incomoda às vezes, é esse prazo que nós temos para alteração de matrícula, de disciplina matricular,
de 30 dias, eu acho isso muito alto. O colega falou de quando começar a disciplina, quando começarem as aulas, os planos de ensino já estejam prontos. Eu vou falar que nem o Pequeno Príncipe do país que eu vim, ou seja, da universidade que eu vim, a gente matriculava na disciplina antes de terminar o semestre. Então, antes de começar o semestre do ano que vem, eu já vou matricular. A última semana desse semestre eu já matriculo nas disciplinas. Eu tenho todas as férias para matricular. Quando começa a aula, eu já matriculo. Eu tenho, no máximo, aí 10, 12 dias, 2 semanas, 14 dias para poder resolver as disciplinas matrícula. Hoje eu estava lá na coordenação, entrou um aluno dentro da sala da coordenação pedindo para desmatricular fora do prazo. Então, assim, eu fico pensando até quando que vai isso. Viu, professor? Eu acho que a gente poderia, com todo mundo aqui, começar a amadurecer, trazer esse período de ajuste de matrícula. 30 dias é muita coisa, pessoal. 30 dias, não sei vocês, mas eu gosto de dar prova. 30 dias eu já estou quase na P2 e tem aluno ainda que está chegando. E 30 dias, 25% de perda de conteúdo é muita coisa. Eu faço esse cálculo sempre, para mim, vou usar um termo aqui até meio chocante, é uma aberração a gente tratar calendário com hora relógio. A gente tem 54 horas relógio e quando você tira 10 minutos de 54 horas, a gente cai para 49 horas. Se o professor atrasar 10 minutos para iniciar uma aula, isso cai para 45. Isso, 45. Se o professor atrasar 10 minutos até entrar, voltar do intervalo, voltar, isso cai para 36 horas de aula de 54. E vamos imaginar que o aluno possa faltar 25% que ele tem direito, 25% de 36 são exatamente 9 aulas, que dão exatamente 27 horas. Isso é um absurdo. Então, a primeira coisa que eu sempre achei aqui, que eu achava era uma aberração, a gente trabalha com hora relógio, hora aula, quando no fundo a gente deveria estar dando hora relógio. Então, um curso de 54 horas relógio dão exatamente 45 horas na prática. De quebra já se perde 9 horas no curso de 54 horas. Vamos falar de 72, o cálculo é análogo, né? Ou seja, o problema aqui é percentual. Então, eu acho assim, e aí o aluno tem a possibilidade de 30% do tempo dele ele está trocando de turma. Ô, gente, é muito tempo. Vamos buscar antecipar essa matrícula do aluno antes de terminar o semestre. Todos nós somos coordenadores, eu estou lutando, estou batalhando aí, já tem uma semana e meia que eu terminei o horário do nosso curso. Não é fácil fazer horário, principalmente no curso de gestão ambiental, que tem quase 30% de disciplinas fora da faculdade. É difícil, tem que contar com as demais faculdades. Mas, assim, no final da última semana, todos os alunos já deveriam ter acesso ao horário, não somente ao plano de ensino, mas ao horário pronto, para que ele possa matricular. Ter o horário pronto e o plano de ensino, aí seria o melhor do mundo, isso é quase paraíso, né? Porque o aluno vai para as férias, 14 dias. Então, eu acho assim, nós poderíamos amadurecer melhor essa proposta e trazer esse ajuste de matrícula para 15 dias, para mim 30 dias é muito, essa é a minha opinião, eu agradeço a oportunidade. E parabéns realmente por estar trazendo isso aí com uma certa antecedência. Professora Cristiane primeiro, depois você, tá, Marcos? Enquanto a professora Cristiane chega aqui, professor Arcanjo, pense em quem dá aula à noite. Você está fazendo as contas, enquanto você ia fazendo as contas, eu pensava no professor do noturno. Quem dá aula à noite sabe o que eu estou falando. Bem, primeiro, também, concordando com os colegas, eu acho que vocês estão de parabéns e é muito bom trazer essa proposta mais cedo para que a gente possa discutir ela não tão em cima da hora. E eu entendo a insatisfação dos alunos, da mesma maneira que vai haver muita insatisfação de professores, e a gente sabe que, por mais que a gente tente acelerar o calendário,
no passado, essa discussão da Câmara caiu por terra na instância superior, mas eu acho que é importante a gente saber que é o único jeito de regularizar. Se a gente não fizer assim, não vai regularizar nunca. E a regularização é de extrema importância, principalmente nesse cenário da gente ter baixa procura pelos nossos cursos, porque enquanto o nosso vestibular estiver destoando de todas as outras da região, por que o aluno vai esperar, vai acabar o ensino médio e esperar para começar a estudar em maio, em junho, sendo que nas outras ele pode começar em fevereiro? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para ser levada em consideração. Vai ser desconfortável para todo mundo. Aluno não vai poder ver a família, a gente também não vai poder viajar. Minha família também não é daqui. Então, assim, eu acho que todo mundo vai ter que fazer um esforço no sentido de pensar que essa é a melhor opção, não para mim, Cristiane, não para eu, aluno, pessoa física, mas para a instituição como um todo, né? E a outra coisa que eu não sei se talvez esclareça ou contribua para a discussão que o professor Arcanjo trouxe, eu acredito que um dos problemas, eu acho que deve ser de sistema, porque o sistema de desmatrícula ele só consegue ocorrer via ajuste, né? Porque eu acredito, por exemplo, que uma semana depois de ter saído as matrículas, em uma semana o aluno já sabe se ele tem que mudar a grade horária dele, se ele tem que mudar de turma e tudo mais. Não, professora, o aluno pode, em qualquer fase de matrícula, solicitar desmatrícula. Qualquer fase que ele tiver, ele pode sair da disciplina. Sim, mas tem que estar em fase de matrícula. Ah, sim, claro. É isso que eu estou falando. Por exemplo, se fosse possível fazer uma fase de ajuste, que o aluno altera seu horário para entrar em uma disciplina e esse prazo durasse menos, porque a partir do momento que acaba a primeira e segunda fase, ele já tem o horário dele. Então, ele sabe no que mais ele pode entrar ou o que ele precisa mudar. E se desse para, independentemente disso, ampliar o prazo de desmatrícula, eu acho que resolveria muito o problema. Por quê? Porque, se não amplia esse prazo de desmatrícula, a gente sofre com uma enxurrada de processos de desmatrícula fora do prazo por aluno que começou a disciplina, assistiu 2, 3 semanas de aula e viu que não vai dar conta. E daí ele prefere desmatricular para não reprovar, até por questões de manter os programas e tudo mais, de assistência estudantil, né, que ele tem um número limite de reprovação que ele pode ter, ou bolsa de iniciação científica e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma discussão que talvez a gente não consiga resolver agora, mas a médio prazo pensar numa alternativa de modificar o sistema, e eu sei que isso é complicado, porque envolve COIN, envolve um monte de coisa, que é um gargalo que a gente vê faz muito tempo, mas talvez desvincular a questão de ajuste, no sentido de mudar de turma ou ingressar em uma nova turma, da possibilidade do aluno simplesmente se desmatricular. Marcos Paulo. Arcanjo, a sua reivindicação ela é justa, né? Todos nós enfrentamos isso que você passa, mas tem um problema muito operacional do que acontece por estar esses 30 dias. Porque o que acontecia, acho que como você está agora novo na coordenação, quando a gente tinha um prazo menor, porque esse prazo era menor, o que acontece? Há uma enxurrada de pedidos de aluno para todos os tipos, matrícula, desmatrícula, explode. E aí explode lá na secretaria. Tá? Isso acontece. Então, acho que o Cristiano pode falar melhor isso. Então, se a gente diminui muito esse prazo, 15 dias, vai explodir a quantidade de documentos de solicitação de matrícula e desmatrícula. E como nós, Conselho Diretor e Câmara, sempre é a favor do aluno, e a gente muitas vezes desconsidera o regulamento, isso é um problema operacional. O que nós precisamos fazer é exatamente talvez isso que é a proposta da Cris, e o ajuste do regulamento. Em que momento o aluno pode fazer solicitação de matrícula, um período, e em que momento o aluno pode fazer solicitação de desmatrícula, que ele pode fazer isso durante, sei lá, 3 meses, 2 meses, porque a desmatrícula não afeta em nada. Né? Ele não quer mais cursar aquela disciplina. Só que isso tudo é uma balança. Se a gente diminui o prazo para 15 dias, como você propôs, explode lá na secretaria. E o Cristiano pode falar muito bem disso, que aí fica insuportável lá e aí eles começam a reclamar. E aí o prazo foi aumentado para 30 dias. Só que aí 30 dias acontece isso que você falou. O aluno, depois de 30 dias de iniciar uma aula, o aluno solicita a matrícula. E aí ele entra no curso depois de 4 semanas de aula. Então, a gente precisa
ter um contraponto, né? Tem que ter um meio da balança, né? Também não adianta a gente diminuir o prazo e começar a aceitar toda a matrícula que o aluno pede. Esse que é o problema, a gente aceita. A gente não segue o regulamento. Acabou o período de matrícula, aí o aluno solicita, a gente aceita. Aí eu solicito, a gente aceita. Então, qual que é o problema? A gente não segue regulamento. Esse é o grande problema. Se a gente seguisse o regulamento ao pé da risca, não teríamos problema nenhum. Só que nós não seguimos. Então, nessa reformulação do regulamento, nós precisamos rever isso. E a Câmara tem que ter esse papel de seguir o regulamento, porque a gente não segue, o Conselho Diretor não segue. Nós implodimos o regulamento e aceitamos sempre a favor do aluno. É isso. Então, esses problemas todos, nós mesmos causamos. Por não seguir regulamento, os prazos que o regulamento estipula, nós aceitamos a matrícula e desmatrícula fora de prazo e top lá a Secretaria de Pedidos. E aí, a solução foi esses 30 dias. Porque aí diminuiu muito, porque aí é tudo via sistema, aí acabou a papelada. Aí o aluno faz lá. E mesmo assim ainda tem pedido de matrícula. E se olhar aqui, ó, nós fizemos agora. Hoje, votamos. Está acabando o semestre, nós estamos votando. Fábio. Estão inscritos ainda o Christian. E na fala dele a gente sugere encerrar a inscrição para esse tópico. Eu ia falar duas questões, mas eu estou contemplado aqui na primeira com a fala do Marcos Paulo e da Cristiane. Acho que falaram bem em relação a esses prazos. Eu acho que é um problema mesmo. No nosso curso, a gente teve pedido de desmatrícula dia 29 de setembro. Se a gente aprovasse, ia passar no Conselho Diretor de amanhã e até que acabado o semestre estava votando esse pedido de cancelamento de matrícula. A gente não aprovou, no caso do curso, o pedido de cancelamento de matrícula, porque já está acabando o semestre. Mas deixar, eles estão pedindo cancelamento de matrícula quando chegar no exame, né? Eu acho que alguns prazos de bom senso são necessários. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Isso, eu acho que a fala dos colegas me contempla. Mas, em relação ao lançamento dos planos, a gente tem um entendimento consolidado no curso de Pedagogia, que é necessário discutir o plano com a turma antes de lançar o plano. Por isso que o plano é lançado, a gente acha que é adequado da forma como é colocado. Começa a aula, o professor apresenta o plano com a turma, discute com a turma, conhece a turma, para depois lançar o plano. Não é fechar o plano sem ter nenhum contato com os alunos que a gente vai dar aula. Então, a ideia é que a gente defende que esse formato é ideal, que a gente lance o plano depois de ter 1 ou 2 semanas de aula de contato com os alunos, para até reformular o plano, se necessário. Cristian. Dessa vez eu vou sentar aqui também. Duas coisas. A primeira é se foi compilado já os feriados, né, do calendário civil, porque pode impactar bastante, né, no planejamento. E a segunda coisa, com relação às desmatrículas, período de ajuste, a gente acha importante também por conta das chamadas do vestibular, né? Então, a gente tem, durante o semestre, segunda, terceira, quarta chamada. Então, se o aluno chega, está ingressando na universidade e não se adequa com aquela disciplina, ele precisa ter um período aí para se desmatricular. E com relação a seguir os regimentos, eu concordo também com o professor Marcos falou aqui, porém, eu acho que a gente também tem esse espaço de discussão nesses conselhos, né? Então, a gente precisa ter isso aberto, né? Às vezes, o regulamento em si, ele não considera especificidades dos nossos alunos. Então, ou pelo menos a maioria, dos pedidos que vieram fora de prazo, que eu tive acesso, eu acho que foi justo, sim, o consentimento em prol do aluno, né? Então, eu sei que causa transtorno, a gente, às vezes, não seguir os regulamentos, mas, às vezes, é necessário, né? A gente é uma universidade formada de pessoas, então, né, se for só para seguir o regulamento também, a gente deixa o sistema lá e não precisa de conselho nenhum, tá certo? Só essas duas questões mesmo. Obrigado. Arcanjo. É bom demais poder falar, né?
Pessoal, essa questão que o professor colocou aí sobre questão da operacionalização, eu vejo, e não é da vez, e não é culpa da administração atual, né, da passada, mas a gente vem arrastando ao longo dos anos, e eu vejo, eu usava muito para a palavra burocracia, mas eu já tirei ela do meu calendário faz muito tempo também. É muito procedimentos, é muita via, é muito vai e vem para poder aprovar coisas relativamente simples, eu penso. Vou dar um exemplo. Eu li lá, e todo mundo deve ter lido, o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação. Para se abrir uma turma em período especial, tem que haver, no mínimo, 5 alunos inscritos, matriculados. Realmente, eu não consigo entender na minha cabeça, pode ser que o pessoal daqui que trabalha com a operacionalização disso me entenda. Uma disciplina em período de inverno precisa ter todo esse trâmite para ser aprovado? Espera aí, nós estamos aqui, tem professor, tem aluno, o professor não está de férias, tem que passar a coordenação, conselho diretor, câmara de ensino, sabe até onde vai parar isso, pessoal? Qual que é a dificuldade de o secretário da faculdade abrir a disciplina, a lista de oferta, colocar, o professor já se dispôs a dar matéria. Se não tiver 5 alunos, simplesmente a disciplina não vai existir. E isso é o professor com a coordenação. Então, assim, chegar aqui para votar, tem um pedido aqui de um aluno meu. Gente, é muito trabalho, é muito custo de hora trabalho, é muito dinheiro jogado fora por procedimentos. Então, quando o professor fala, eu acredito, viu, professor, desculpa, eu não lembro o seu nome. Marcos, viu, Marcos? É porque nós criamos trabalho, parece que a gente gosta tanto de trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas não é tanto assim não, pelo amor de Deus. Eu gosto, eu trabalho, o trabalho enobrece o homem, mas dá canseira também. Então, assim, tem coisas que nós poderíamos facilitar a nossa vida. Sabe, é uma crítica construtiva. Qual que é a dificuldade, Cristiano, e demais, que eu pudesse ter uma disciplina em período letivo especial que ficasse somente na... Pô, está tudo em sistema, gente, eu preciso encarar. Já teve a reprovação de disciplina em período especial, tem o professor, tem um aluno, quem aqui vai votar contra? E para que nós precisamos votar algo que é óbvio? Eu não consigo entender, eu sou muito prático para essas coisas. Tá? E já ouvi colegas bons falar, o regulamento é só regulamento. Gente, tem comissão para regulamento, eu até me abstenho de participar de algum. Para que ficar escrevendo regulamento, discutindo, ficar aqui uma tarde inteira para votar um regulamento, se amanhã eu não preciso seguir regulamento? Professor, é isso aí, a gente não segue regulamento, cara. Então não precisa ter. É só para ter, só para escrever, para falar bonito em regulamento. Sabe? E aí eu estava na última reunião do NDE, escrevendo sobre o regimento do NDE, e tem professor que fala, mas se não vai existir, então se não vai existir, não põe. É o mínimo que nós deveríamos cumprir regulamento. Eu quase apanhei aqui em 2012, sei lá, quando foi da discussão da política ambiental, que eu vim do setor privado, para minha opinião, política ambiental vai ser o primeiro item da política ambiental. Cumprir plenamente, atender plenamente os requisitos legais aplicáveis à atividade. Quando eu falei que o RGD deveria cumprir os regulamentos aplicáveis ambientais, eu quase apanhei. Eu nem sabia que o RGD não tinha nem licenciamento ambiental de operação, isso aqui já funcionava há tempo. Então, para que eu tenho leis? Para só fingir que tem? Então, eu acho que nós deveríamos dar um bom exemplo. Se é para criar um regulamento, se é para criar norma, tem que ser seguida. E eu não vejo por que problematizar algo que é tão simples. Vou falar uma palavrinha do meu tataravô lá, que vocês conhecem, é caçar chifre em cabeça de cavalo. Ou seja, nós poderíamos resolver muita coisa, gente. Prática. Sabe? E aí eu falo na próxima, porque ainda tem mais. Eu gostaria de deixar aqui, não é indignação, mas registrar, porque nós precisamos resolver período especial de disciplina especial. Em período especial. Antes de passar para o Cristiano dar algumas respostas, né? Então, se eu quero falar enquanto professora, né? Pensando na questão da antecipação do registro do plano de ensino no sistema, né? Então, pensando, todos nós aqui enquanto professores, levando em conta que a gente está dando aula todos os semestres, né?
que vai ser uma questão que todo mundo vai colocar, inclusive, nesse intervalo curto entre semestres, né? Então, imaginem vocês pensar que vai ser uma das reclamações de boa parte das pessoas. Eu ainda não terminei a disciplina, porque eu tenho exame, eu tenho recuperação, porque eu estou dando aula na pós, e eu já tenho que estar pensando no semestre, no plano de ensino do semestre seguinte. Por mais que a maioria de nós vá lá, reproduza o plano de ensino, copie o plano de ensino, atualize o plano de ensino, a si mesmo é algo trabalhoso, né? Então, levando em conta o que a maioria de vocês colocaram, que é a questão de conhecer o perfil dos alunos, discutir com os alunos as possibilidades de adaptações dos planos de ensino, pensar nessa questão do intervalo e ainda que vocês vão estar trabalhando uma disciplina, vão estar pensando avaliação, correções, orientações e já pensar no plano de ensino do semestre seguinte. Eu acho que é sempre muito interessante a gente antecipar tudo, né? Mas também pensar enquanto o próprio professor Arcanjo colocou, criar mais trabalho para nós mesmos, né? Então, pensando no contexto de cansaço, seja em decorrência da pandemia, seja em decorrência do cansaço de outros períodos, a gente criar esta obrigação de cadastrar o plano de ensino com muita antecedência gera trabalho acumulado para nós mesmos, tá? O Cristiano vai tentar responder as perguntas que foram colocadas para vocês a respeito dessa questão do calendário e de tudo mais, né, que foi colocado. Começando pelo Marcos Paulo, acho que a proposta de 90 dias, assim, tecnicamente é tranquilo, 90, 120, 2 anos, do jeito que vocês quiserem, e isso é tranquilo, a liberação do sistema para nós. Só para vocês terem uma ciência mais ou menos como é hoje, o nosso calendário, ele prevê que o coordenador precisa receber o plano de ensino até 2 semanas, mais ou menos, após o início das aulas. Isso é o que está no calendário, e acho que é uma pauta aos coordenadores a ser discutida, né? E ele passa por aprovação no conselho diretor, mais ou menos 30 a 45 dias após o início das aulas, né? E enxugar isso, talvez, teria que ver cada questão, né? O professor Cristian levantou uma situação, por exemplo, que eu não tinha nem conhecimento, que é esse debate em sala de aula para a construção do próprio plano. Mas podemos ver também, assim, como a gestão de liberação para o professor poder editar planos, também, entendo eu, né, que seja possível fazer o lançamento prévio e liberar isso para o aluno já ter visualização no seu sistema acadêmico. E se o professor quiser construir com os alunos, nada impede de fazer a abertura, porque a abertura ela fica a cargo da direção da faculdade e do coordenador de curso, né? O coordenador aprova, né, o diretor libera o período de edição, a gente só precisa estabelecer os parâmetros para esse segundo ajuste no calendário acadêmico. Talvez crie um período mais extenso, né, como o Marcos Paulo está propondo, de início do cadastro para entrega ao coordenador, né, e há essa aprovação prévia já, né, considerando que possa haver construção ou não, e se vai levar ou não, talvez, ao conselho, talvez seja uma decisão a ser discutida, e depois passa o limite de aprovação do conselho diretor um pouco antes, no início das aulas. Porque daí o coordenador, o professor da disciplina já faz a discussão, faz os pequenos ajustes, que eu creio que não sejam tantos, né? E aí faz o ajuste. Mas aí são técnicas administrativas que é possível resolver internamente dentro da faculdade. Basta a gente desenvolver, talvez, um período para as duas situações. Eu entendo que seja possível contemplar as duas dinâmicas aí. Sobre o professor Arcanjo, a matrícula ser muito extensa, né, no período de ajuste, na verdade, professor, o período finaliza com 30 dias após o início das aulas. Mas, basicamente, assim, nós temos uma primeira fase de matrícula com 5 a 7 dias antes do início das aulas, e isso nós estamos conseguindo fazer hoje, que o calendário está meio bugado aí. Mas num calendário apertado, regular, às vezes não conseguimos por causa dos calouros, tá? Mas, em vias de regra, é isso. A primeira semana de aula é um período de segunda fase de matrícula, onde o aluno vai entrar em contato com a universidade, vai ver a possibilidade de cursar disciplinas em outros cursos de graduação. E aí nós temos um interstício para ajuste de lista de oferta, geralmente 2 dias. Tá? Já aconteceu calendários por causa de final de semana. Até esse último, se eu não me engano, foram 5 dias, mas porque contou sábado e domingo. Então ficou quinta, sexta e segunda. E esse período de ajuste ele dura de 7 a 15 dias. Esse último durou 7, mas, no geral, a gente mantinha sempre 15 dias para os alunos solicitarem ajuste de matrícula, né?
fazer o pedido de ingresso ou excluir a disciplina que eles não querem estudar. Entende-se, né, de uma forma administrativa, que talvez 21 dias de aula já seria o tempo hábil do aluno entender que a disciplina não é para ele, nesse momento, que ele tenha que sair. Não é muito o que ocorre. Só para responder ao professor Arcanjo sobre também o ônus administrativo que dá, nós fazemos o encurtamento desse período. Em vários momentos da universidade, esse período foi sendo ajustado, e nós tínhamos um momento que ele era muito curto. Né? Nós tínhamos 2 dias de primeira fase, 3 dias de segunda fase, né? E, no máximo, 7 dias ou 5 dias letivos de fase de ajuste, com 1 dia de intervalo entre as fases só. E, nessa fase, nós tivemos, né, como o Marcos Paulo falou, talvez ele era mais próximo à gestão na época, não lembro se ele era coordenador do COIN na época ainda, nós fizemos um levantamento de quantas intervenções de sistema nós tivemos nesse período, né, de ajuste de matrícula, tanto que os procedimentos de ajuste eles são hoje de forma diferente do que o regulamento prevê, porque o CPEC não estava dando conta de aprovar a quantidade de ajuste de matrícula. O professor Damião, na época, pediu para tirar isso do CPEC, porque o CPEC estava tendo que fazer reuniões só para aprovar ajustes, e eram vários ajustes. Nós tivemos um semestre com mais de 4.000 intervenções de matrícula. 4.000, porque eu digo assim, ó, um processo de matrícula com lista de 20, 30 alunos, né, 30 alunos. Então, assim, não era raro superar 2.000, 3.000 intervenções de matrícula. Eu digo intervenções desde lista de oferta, que era ajustado, né, porque na pressa de fazer a matrícula, a lista de oferta não ficava adequada, e depois vinha um ajuste, quanto solicitações de alunos mesmo para entrar e sair de disciplinas. E aí houve esse período de ajuste um pouco mais confortável, né, que eu acabei de apresentar. Mas é uma pauta que a gente sempre precisa estar discutindo dentro da universidade para tentar otimizar o processo. Com relação à fala da professora Cristiane, né, da manutenção, ela falou sobre a manutenção do calendário enxuto, né, com foco na ocupação de vagas ociosas. Com certeza, isso é uma problemática que nós temos hoje, né? Nossa dificuldade de casar com outros calendários de outras universidades, perdemos alunos por transferência, inclusive, por nossa discrepância de calendário, né? Ocorre em um momento inoportuno ao aluno, onde ele não consegue vir para o FGD porque ele perde meio semestre da universidade dele e ele não quer vir para cá porque ele fica numa latente de período acadêmico onde ele não consegue terminar nem a disciplina que ele estava lá e não entra em tempo hábil aqui para cursar coisas que ele já tinha cursado. Nosso programa de mobilidade entre universidades federais, que é a Andifes, né, ficou inexistente nesse período, porque os calendários das universidades não são concomitantes, não são iguais. E aí nenhum aluno quer ir, e quando ele já sai na metade de um semestre aqui, perde o atual semestre para a receptora dele receber no início do semestre, quando ele volta na metade do outro semestre e também não consegue cursar. Então, nosso calendário está nos prejudicando nessa experiência de mobilidade nacional dos nossos estudantes, né? Nós nem recebemos e nem estamos enviando, ultimamente, alunos, né? Nós tivemos alguns interessados na FADIR, né, do curso, principalmente de Relações Internacionais, mas acabou não se consolidando. Sobre criar um prazo de desmatrícula, professora, eu acho a ideia muito boa, né? Mas realmente precisamos consultar o COIN da possibilidade de aplicações para o próximo calendário, né, pelo menos para o primeiro semestre. Entendo que não seja tão complexo, né, mas a quantidade de atividades de desenvolvimento que está na COIN no momento é bem extensa, principalmente por causa da acreditação da extensão, né, e programa da própria extensão também, né, e os programas da pós-graduação. Mas eu posso consultá-los, né, e, havendo um sinal de positividade em relação a isso, eu posso trazer na próxima reunião da Câmara, e a gente pode discutir, após o período de ajuste, um período de ajuste de desmatrícula, né, em caso de aprovação, dá para inserir. Bom, professor Marcos apenas comentou a questão do calendário enxuto, né, no período de ajuste. E o Christian, qual foi a pergunta dele dos feriados? Estão inclusos todos os feriados. 2024, inclusive, com as pontes possíveis. Tá? Se não houver ponte, se a gente enxugar mais, a gente vai ter dificuldade em dias letivos por semana. Mas todo o calendário para 24 já foi construído com as possibilidades de ponte. 23, uma ou outra é possível cumprir também.
Tanto que o segundo semestre tem 102 dias, se eu não me engano, e aí é possível fazer uma ponte ou outra ali, principalmente no mês de outubro ou novembro ali. Oi. A gente não registra sua fala. Então, Pessoal, só para dizer que as intervenções são no sentido de melhorar, tá? Dificilmente vocês vão ver aqui tumultuando alguma coisa. A proposta é para melhorar, que eu vejo que a gente realmente trabalha em excesso por algo que poderia ser simplificado. A pergunta era a seguinte, Cristiano: existe alguma impossibilidade, hoje talvez de regulamento, não sei, uma disciplina matriculada fora do prazo, alguma coisa, por que teria de chegar até aqui? Nível de sistema de COIN? Qual que é a impossibilidade? O aluno fez, vou imaginar que fica a nível de conselho diretor, foi julgado o mérito da alteração, seja o trancamento ou a matrícula. Matrícula eu acho um pouco mais difícil, mas o trancamento, né, a desmatrícula, não o trancamento, a desmatrícula. Isso passa no conselho diretor e o próprio coordenador tem acesso agora com a resolução para poder desmatricular o aluno. Porque isso chega até aqui, é isso que eu estou falando, é muito trabalho, é um memorando, passa, entra no CIPAC, aprova, manda para a direção, leva para o conselho, do conselho sai a resolução, vem para aqui, aprovação. Gente, é que eu não parei para desenhar o fluxograma ainda. Mas quem criou isso aí, não sei, o cara estava muito entusiasmado com o trabalho. Eu acho que nós poderíamos buscar formas, porque eu não vejo, na minha opinião, ilegalidade em reduzir todos os trâmites, os procedimentos para isso. Espera aí, eu acho que o coordenador, nós coordenadores e um conselho diretor teria autonomia para isso, sem ter que chegar até aqui. Olha o volume de trabalho a menos. É nesse sentido. E aí, Cristiano, eu tinha feito uma pergunta, você já tinha respondido toda a minha, mas era a questão da matrícula no período especial. Por que tem que chegar até aqui também? Lia, quer falar, Lia, por favor? Professor Arcanjo, sobre... Lia, perdão, desculpa. Não, eu acho que talvez a sua resposta até ajude, né? Na verdade, eu gostaria de apoiar a sua fala, professor, em alguns sentidos, que tem, principalmente porque os cursos são muito diferentes, né? Talvez o curso que mais dê trabalho para a Prograde são os cursos da FAIND. Em matrícula fora do prazo, a gente é especialista. O semestre passado, a gente montou 56 processos de matrícula fora do prazo, não foi isso? Acho que perto disso, né? E isso gera um trabalho não só para a secretaria acadêmica aqui, mas para a gente, que tem que abrir processo, passar pelo conselho diretor, depois mandar para cá. Por quê? Né? Nós temos um problema que é a dificuldade desses alunos que moram nas aldeias, assentamentos, e acessam a internet e conseguir fazer a matrícula deles no prazo estabelecido pela universidade. Então, a minha pergunta também é nesse sentido. Existe, né, um regimento que estabelece todo esse processo, né, e esse percurso que, vamos dizer assim, né, que passa, né, todo esse processo. Se há possibilidade de a gente, em casos menos complexos, por exemplo, matrícula fora do prazo, dentro dos 25%, ainda, né, de andamento do curso, que nem é o nosso caso. O nosso caso, os alunos vêm, estudam, estão no curso, quando a gente vai ver, ele não está matriculado. Né? A hora que a gente vai pegar a lista de chamada, ele não se matriculou e ele acha que ele estava matriculado no curso. Né? E aí vai nós montar processo para abrir.
né, se não teria a possibilidade da própria secretaria acadêmica dos cursos realizar essa matrícula. Né? Essa é uma pergunta, e isso é o sonho de consumo da nossa secretária acadêmica lá na FAIND. E da coordenadora da LEDUC também. Pessoal, o debate está legal, a gente poderia aprofundar, mas a gente recebeu o pedido já no começo da gente abreviar a reunião, porque os coordenadores precisam correr aí com as feiras das faculdades, né? Então, só lembrar disso. Vou tentar ser o mais breve possível. Arcanjo, eu vou deixar para responder sua pergunta depois que eu responder a do Christian. O Christian falou de ajuste necessário. Só comentando, professor Christian, com relação aos calouros, nosso período de ajuste, o calouro ele tem uma particularidade, né? Ele tem a disciplina direcionada por vocês, né? E se porventura ele tiver um aproveitamento e necessitar de um ajuste, seja calouro, seja portador, seja transferido, alunos ingressantes novos, não há necessidade de processo administrativo, visto que o aproveitamento já é um processo administrativo. Quando você faz o encaminhamento à Secretaria Acadêmica Central, né, ao final da análise por parte da faculdade, você já pode fazer com o pedido de matrícula dele nas disciplinas que foram novas, que entraram no seu currículo, e as desmatrículas vão ocorrer conforme o aproveitamento for lançado. Né? Então, nesse caso aí, acho que supera a questão para o aluno novato, né, na instituição. Deixa eu ver aqui se eu respondi tudo a sua situação. Ficou mais alguma questão, professor? Acho que não, né? Era isso, né? Que você tinha colocado. Tá, mas depois a gente pode conversar à vontade. Professor Arcanjo, já respondendo essa de agora, a questão da dinâmica de funcionamento, acredito eu que quando construíram, né, eu participei, mas não intensamente, né, eu não era conselheiro na época da aprovação do atual regulamento, de que, como o calendário acadêmico é um documento aprovado pelo CPEC, o descumprimento dele precisa ser aprovado pelo CPEC. Acho que isso é uma regra legal, né, e eu acho que a manutenção disso que garanta talvez a lisura da instituição. Então, hoje, os ritos de determinação de onde se passam os processos administrativos, eles estão em regulamentos. Né? Eu concordando ou discordando, né, ele precisa ser passado pelos ritos que a universidade mesmo estabeleceu. Então, para desenvolver um rito mais otimizado, vamos dizer assim, né, onde não dê canseira de trabalho, a universidade precisaria abrir uma discussão, né, e nós vamos agora, na Comissão de Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, estabelecer novos procedimentos para tal ação, né, para dar algumas otimizações. Os ajustes serem feitos pelos coordenadores de curso, eu vou trazer um pouco da história, não, mas um pouco dos momentos da universidade. Nós temos uma particularidade, que é uma dinâmica, né, de salve-se quem puder no ato da matrícula, né, principalmente em disciplinas bastante competitivas, né, que alguns cursos, inclusive, ofertam um pouco de vagas, né, e insuficiente para atendimento aos alunos, né, e nós estabelecemos um período de ajuste onde o aluno é feita uma análise do coordenador para aprovação desse aluno. Então, nós começamos, quando criamos o sistema de crédito atual, dessa forma, estabelecido por regulamento, e houve essa mesma discussão num determinado momento no CPEC, eu era conselheiro no período, e essa discussão ficou acalorada e acabou fazendo a liberação para o coordenador, mesmo que um sistema muito incipiente ainda, para que o coordenador fizesse o próprio ajuste de matrícula. Só que aí tivemos denúncia, inclusive de Ministério Público, de coordenador favorecendo acadêmico, né? E o negócio começou a ficar meio pesado na comunidade acadêmica. Porque o que acontecia? O coordenador recebia a lista e só podia 30, ele escolhia os 30 que ele queria dentro da disciplina. Alguns por mérito, outros por, sei lá, qual o regramento que eles utilizavam, e não estava dando certo, né? Estava dando bastante turbulência dentro da universidade. É diferente do sistema seriado, entendeu? Porque aí você tem alguns critérios, e inclusive alunos que não cursaram disciplinas perdiam vagas para outros alunos, mesmo tendo solicitado antes por escrito ao coordenador, porque aí, nesse caso, era o coordenador que fazia a matrícula. E aí nós retomamos, né, tivemos uma experiência de 2 semestres, foi horrível, né, administrativamente falando, e retomamos a dinâmica atual do sistema acadêmico. Então, essa foi a experiência que nós tivemos, até pela dinâmica de matrícula que nós temos de crédito flutuante. Sobre as disciplinas de período especial, o afrouxamento dos critérios, é a mesma coisa, professor Arcanjo. Eu entendo também que precisaria ser menos burocrático essa
essa questão, porque é a questão trabalhista, né? O professor está disposto, o aluno está disposto, mas é uma opinião minha, né? Enquanto servidor público, eu determino informo que tem que seguir os regramentos. Mas eu acho que é possível a gente fazer uma discussão, né, enquanto alteração do regulamento geral, e enxugar, talvez, esses procedimentos. Aí, desonera a pró-reitoria, desonera a Câmara de Ensino, né, e ficar a cargo das faculdades. Né? Talvez estabelece critérios mínimos, talvez, né? Mas lembrando assim, que são disciplinas que não é obrigatoriamente ser ofertada. A obrigação da universidade é, no lapso de ano civil, que a estrutura inteira seja ofertada para todos os acadêmicos da universidade poderem estudar e se formarem. Né? Mas, havendo algumas questões específicas de oferta, e hoje essa análise é feita em cima dessas questões, número mínimos de alunos, índice de reprovação muito alto, potencialidade do aluno se tornar aluno formando, né, que é o que a Darcy analisa para dar encaminhamento ao CPEC para aprovação das disciplinas de período especial. Professora, sobre a FAIND, acho que uma parte talvez tenha sido respondido já pelo que eu falei, né, de ajuste sendo feito dentro da própria faculdade. Né? Primeiro, hoje, as secretarias acadêmicas das faculdades não estão nas suas atribuições essa atividade. Né? E aí teria que mudar a instrução de trabalho das secretarias acadêmicas para que seja feito. Segundo, também teria que construir um sistema, né, havendo essa possibilidade de ajuste de matrícula. Tá? E aí nós temos um problema, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, hoje é dia 3, esse semestre, nós recebemos, esse mês, né? Na verdade, de quinta para cá, foi feita uma análisezinha ali. Nós tivemos já 20 processos administrativos de ajuste de matrícula. O semestre está acabando daqui a pouco. Né? Então, assim, de entrada, de saída, né? De turma que estava errado. E a gente tem um problema muito severo. Assim, eu já toquei isso com vários diretores nesse assunto e com alguns coordenadores, durante as visitas que os coordenadores me faziam antigamente, um pouco mais frequente, que é os professores estar dando aula e não estar acompanhando o seu diário. Né? Se ele pegar o seu diário todo dia antes da aula e olhar quem está no diário e quem está na sala, ele sabe no primeiro, no segundo, no terceiro dia de aula se o aluno está ou não matriculado. Né? Nós tínhamos um professor famoso na FADIR aqui, acho que o professor Arthur já não está mais, que é o professor James. Ele vinha no primeiro dia de aula, pegava a lista de aluno, não estava na lista, ele mandava embora, não entrava na sala de aula, mas nem com reza. Não estou dizendo que para ser assim, entendeu? Mas assim, o monitoramento do diário acadêmico por parte do professor é responsabilidade dele. Então, assim, chegar nos últimos dias de aula, nós já tivemos alunos sendo matriculados em exame dentro da universidade, porque o professor foi ver na hora de lançar os exames, porque ele lançou P1, P2, fez no Excel a planilhinha dele de aprovados de exame, e aí ele identificou que o aluno não estava na turma e foi pedido ingresso de matrícula. Temos alunos, inclusive, gente, dentro da universidade, que tem processo administrativo do semestre anterior de disciplina que ele foi aprovado. E não é pouco, são bastantes. Então, assim, talvez se os professores conseguissem, aí eu sei da questão de acesso à internet, acesso ao sistema, no horário de aula, mas a SECAF, todas as unidades têm SECAF, vocês podem pegar a lista nas unidades, ou fazer com que o coordenador imprima, o coordenador também tenha acesso aos diários. A lista de oferta no conselho diretor, com o diretor e secretário de direção, também tem acesso, né, a conseguir essa lista, via lista de oferta. A gente diminuiria bastante os processos administrativos, não estaria discutindo um pouco a questão de dias, se são poucos ou se são muitos. Né? Acho que não sei se contemplei todo mundo. Se caso alguém ficou com alguma dúvida. Boa tarde, gente. Eu vou tentar ser breve, mas em relação ao que o professor Arcanjo havia falado, né, sobre a possibilidade de abrir matrícula para o próximo semestre, no final do que estamos atualmente cursando, eu acho que, como a professora havia comentado, da dificuldade, do cansaço de final de semestre, de tudo isso também, não leva em consideração que nós, alunos, em final de semestre, talvez ainda não saibamos a situação para o próximo. Se a gente vai pegar uma DP, se estamos de exame em alguma matéria, e não tem condição da gente saber se podemos nos matricular em algumas matérias, porque tem matérias que não vão fechar grade. Outra coisa, sobre a possibilidade da gente ter um acesso ao plano de ensino antes do início das aulas, seria muito interessante, até porque nós, alunos, teríamos tempo de nos preparar
para uma discussão, uma provável discussão sobre esse plano de ensino, e, às vezes, evitar essa questão de desmatricular mais para frente no semestre, porque, por mais que muitos professores deem essa abertura para a gente discutir o plano de ensino e mudar alguma coisa, em algumas matérias, com alguns professores, nós somos até punidos se nós queremos alguma alteração, se queremos discutir alguma coisa. Então, caso seja o caso de uma punição, de alguma coisa desse gênero, saber com um pouco de antecedência, ter uma prévia, pelo menos, do plano de ensino, seria interessante para a gente, para saber se poderíamos ter a possibilidade de cursar essa disciplina no semestre. Não aceita a sugestão. Não, na verdade, a proposição da Anne, né, Anne? Tá. Acho que a gente pode discutir a liberação dos planos prévios, né, havendo o pré-plano de ensino, vamos assim dizer, né, ele ainda talvez não estaria aprovado. Primeiro, assim, hoje é possível o professor da disciplina, sabendo os alunos, enviar com antecedência, mas a gente pode tentar pedir, talvez não ocorra agora, no ato da matrícula, tiver acesso na disciplina um botãozinho para ver o plano já previamente cadastrado pelo professor, né? E aí até pode ser um plano em construção, né? E aí vocês têm pelo menos um norte do que a disciplina pode ter de conteúdo. Hoje vocês conseguem acessar as ementas pelo projeto pedagógico, mas o plano vai ter um detalhamento um pouco maior. Eu coloquei essa questão na pauta aqui, também posso levar a informática, porque envolve informática, talvez para 2023, primeiro semestre, a gente não consiga, mas é um ajuste de matrícula que, mesmo havendo ou não a aprovação da proposta do professor Marco, de antecipação, né, qualquer professor que registrar plano, né, se ele talvez não registre esse, a gente talvez possa tentar ver a possibilidade do último plano aprovado da mesma disciplina estar disponível ali, pelo menos para vocês entenderem, né, e a gente deixa na clareza que não é o plano aprovado para o semestre, mas a gente precisa construir isso em coletivo. E só um gancho, Anne, acho que é importante vocês, enquanto acadêmicos, participarem mais da gestão da universidade, né? Eu sei que ainda vocês estão novos aqui no conselho, mas quando pintar a oportunidade de vocês construírem regulamentos, participem, né? Vocês não têm reuniões toda semana, pode ficar tranquilo, né? Nós temos outras atividades também a fazer dentro da universidade. Então, os encontros não ocorrem toda semana, que vai onerar vocês, né? Dependendo da comissão, é até mais extenso do que a própria reunião de Câmara de Ensino. Mas é importante a opinião de vocês enquanto alunos, porque senão vem de cima para baixo, aí vocês vão abrir discussões. Essa pauta, por exemplo, vocês podem levar aos estudantes para discutir algumas coisas também que são de interesse de vocês e trazer para a universidade ouvir. Tá? Acho que aqui é a porta que vocês são representantes da universidade, né? Aqui no CPEC e no CONUNE. Tá bom? Obrigado, gente. Só fazer um complemento aqui, e bem aproveitando esse momento, até meio com cuidado aqui, pensando em que palavras escolher, mas fiquei, sei lá, pelo menos perplexo, né? Não que eu já não soubesse, mas o relato de que o professor não aceita receber uma sugestão de melhoria no seu plano de ensino, inclusive sob pena até de retaliação para aquela turma que ousa questionar a sabedoria suprema do professor universal, é estarrecedor sempre, né? E aí reforço o que o Cristiano disse aos alunos para participarem, porque agora a gente retomou a democracia no FGD e esse tipo de coisa não pode continuar a acontecer. Não que os alunos não tenham seus deveres, suas responsabilidades, mas têm seus direitos também. Semana passada a gente recebeu o DCE aqui na administração e a gente está em conversa, a gente está vendo essas questões de como trazer de novo os estudantes para tomar participação nessa reorganização democrática da UFGD. E uma delas e aí é bem na pasta que eu estou aqui junto com a Maria de Lourdes, na COGRAD, Coordenadoria de Ensino e de Graduação, a gente está com a responsabilidade de promover os cursos de formação docente. E há uma resistência, e há uma dificuldade dos professores participarem dessas oficinas de processos de ensino, aprendizagem. Há uma resistência. Então, havendo por parte dos alunos essa cobrança, essa insistência, vai ajudar com que a gente consiga implementar esses cursos, essas discussões. Inclusive, a Comissão Permanente de Avaliação, que também deve ser retomada,
a gente inclui lá, por exemplo, a hora que o aluno for avaliar aquela disciplina, se o professor ele apresentou o plano de ensino, se ele abriu para o aluno discutir, participar. Eu, durante a pandemia, eu estava fazendo via Google Forms, já que a comissão permanente de avaliação, que é a CPA, ficou desativada, não estava operacionalizando. Eu fiz isso e no formulário eu colocava sempre isso. Se o professor abria, se ele discutia o plano de ensino, o aluno dava ali na escala Likert, se ele faz, se não faz, em que nível que ele faz. Isso para a gente poder fazer a discussão com cada professor, caso a caso. Então, é importante esse relato, vocês trazerem isso, porque, às vezes, os coordenadores nem estão sabendo dessa dificuldade. Ou, algumas vezes, a gente acha que é absolutamente superado esse comportamento arcaico, né, desse professor de não aceitar a opinião do aluno, que, infelizmente, está aí, né, está presente. Então, é importante vocês trazerem sempre e reforçando de novo a importância da participação de vocês. Obrigado. Pessoal, só informando assim, eu vou enviar a todos os conselheiros, né, da Câmara de Ensino esse documento com algumas observações que foram discutidas aqui, né, e aí as propostas que vocês discutirem, vou mandar cópia aos diretores também, tá? De cada faculdade, e as propostas vocês tragam, pode mandar com antecedência, que eu vou tentar formatá-las aqui, né, porque algumas podem ser concomitantes, para a gente abrir uma discussão, tá, pontual. E caso tenha algum elemento do calendário que vocês queiram discutir também, a gente pode ir trocando e-mails aí, ou vocês podem ali na coordenadoria também, tá? A mesma coisa aos alunos. Obrigado. Vai passar na próxima SEG, que vai ser dia 4, 8? Dia 8, né? O ideal é que vocês me entreguem tudo com uma semana de antecedência ali, até o dia 1º. Que dia que cai dia 1º aqui? Deixa eu só ver aqui, que eu já estabeleço. Dia 2 é feriado, mas é terça? Quarta é dia 3. Tá. Acho que até o dia 1º ali, né, na segunda-feira, aí provavelmente haverá, se for segunda, pode ser que haja ponte, né? Terça e dia 1º? Então não vai haver ponte. Tá, até o dia 1º de novembro eu mando no e-mail a informação para retificar, tá bom? Obrigado. Acho que sobre esse ponto a gente já discutiu bastante, né? O 13º ponto seria assuntos gerais. Alguém tem algum assunto para comunicar aos demais? Christian, mais alguém? Na verdade, assim, era no ponto anterior, mas eu não tinha me inscrito, né? É só para tentar para os colegas, nas discussões dos calendários, a compatibilização do calendário com a PROEX, né? Porque agora entra extensão, então para o próximo calendário a gente vai ter que pensar aí nesse calendário da PROEX, que segue o calendário civil, junto com as nossas disciplinas que vão ter curricularizado a extensão. Só um toque aí. Mais alguém? Pessoal, como o Christian falou do ponto anterior, e também é do ponto anterior, fiquei com vergonha de vir falar mais do ponto anterior. Pessoal, essa questão de 14 dias ela é interessante, a gente precisa dela, mas só lembrando, né, e para a gente coordenador, para quem vai sair também, nós temos 45 dias de férias no ano, e quando você coloca 14 dias, eu vou corroborar aí com a solicitação dos alunos aí, 14 dias. A professora falou, mas os alunos não podem ir para casa, a gente também não pode fazer as viagens e tal. Não é nem questão de viajar, é questão que se eu não tiro os 45 dias e nós não tiramos 45 dias durante o período de recesso acadêmico, necessariamente eu vou tirar durante o período de aula. E aí o impacto pode ser maior. Então, sim, eu gostaria que os colegas pensassem realmente, e aí... Porque, às vezes, matematicamente é bonito, 14, 100 dias, 102, aí ficou perfeito, né? Na prática, nós podemos ter alguns problemas, sobretudo de férias, mas eu duvido muito que isso aqui passe lá no CPEC, porque a turma lá vai brigar e vai exigir os períodos de... As poucas que eu participei lá, a turma não aceita de bom grado, não. Parece que não é todo mundo tão animado que nem a gente quer trabalhar assim, duplamente, não. Então, a turma lá realmente vai brigar, mas nós devemos pensar que 40... Eu já estou
eu estou falando por mim, eu fui tirar minha férias, minha coordenadora já tinha marcado a dela. Eu vou conseguir marcar minha férias do ano que vem a partir do dia 25 de janeiro, que é quando começa as aulas, e eu tenho 30 dias para marcar, ou seja, eu já vou começar o janeirão com 30 dias de prejuízo. Detalhe, gente, vocês, nós, enquanto professor, quando a gente tira de férias, a gente não deixa de dar o conteúdo, não. A gente é obrigado a dar o conteúdo, queira ou não queira, ou seja, então aqui aos 45 dias, eu faço questão de deletar tudo que aparece no meu e-mail durante os 30 dias que eu estou de férias, que eu não quero nem saber o que aconteceu na minha férias. Então, assim, é só para a gente pensar nesses períodos, 14 dias, é ótimo, maravilhoso, mas no ponto de vista operacional para nós, professores, causa problema. E tirar férias enquanto o aluno está tendo aula, causa mais problema ainda para o aluno. Não é só uma questão que o aluno pensa em visitar os pais, é quase desumano o cara que mora longe, 14 dias para visitar o pai em um ano. Que me lasque mais uma semana, 10, 15 dias aí de férias e de começar o 2025. Mas eu gostaria que os senhores pensassem nisso. 14 dias é muito pouco, e não estou pensando somente pelo aluno, estou pensando que eu tenho professor lá, que em pleno período de férias, e não sou eu que determino a férias, é o diretor. E é direito do professor tirar os 45 dias de férias. Então, acho que mais do que justa a reivindicação dos alunos, ela operacional, ela totalmente tem que ser viável para nós, professores, também. Senão eu estou lá com a enxurrada de disciplina, lá com o professor de férias. Então, pensem nisso, e gostaria, viu, Cristiano, 14 dias pode ser o ideal, mas do ponto de vista prático, pode causar problema para nós lá embaixo. Tá? Os exames é no interstício. Sempre foi entre primeiro e segundo semestre, 2 semanas. Então, pessoal, assim, ó, no ano civil, né, de calendário, está dando quase 60 dias. Né, de dezembro a janeiro, ali, quase 30 dias. Daria para tirar uma parcela boa das férias aí nesse período. Né? Infelizmente, é encaixado e enquadrado para esse período. Os 2 interstícios de semestre estão respeitando o mínimo possível, que é para cumprimento de exame. Por isso que eu coloquei, o mínimo possível. Se é ideal, vocês vão dizer. Há a possibilidade, que eu até pensei em construir isso junto com a professora Maria, em um período, que seria o meio do ano, ser 15, como sempre foi dentro da universidade, 2 semanas, né, que é aquelas férias de julho de 15 dias, e no outro ser 3. E aí teria que construir. Sendo 3, são 2 intervalos, ganharíamos mais 2 semanas lá em dezembro para acertar em 25. Ainda daria para a gente fazer os exames, talvez, em 25, né, do calendário de 24. O calendário de 23 vai ficar tudo zoado ainda. Né, mas o calendário de 24, o exame pularia lá para 25, para janeiro de 25. Lá pelo dia 20, lá vai pouquinho, respeitando o que aconteceu esse ano. Né? E aí a gente conseguiria começar ali na última semana de fevereiro, mês de 25, talvez. Seria possível? Seria. Mas é uma coisa que vocês têm que propor, gente. Eu não sei da realidade de calendário de vocês. O professor que dá exame, ok. Esse professor que está dando todo semestre exame, ele vai ter dificuldade, realmente. O professor que nunca dá exame, vai nadar de boa, vai dar... Gente, tem professor que não dá exame. Gente, eu já fui professor... Tem professor que não dá exame. Tem professor que passa todo mundo direto. Eu conheço, gente. Tem professor que chega no final do ano e não dá exame justamente para não precisar dar a prova. Oxe... Pode ser que a maioria dê, mas tem professor que não dá exame. Enfim, esse cara aí vai ter 60 dias. Professora, e dá no período que não deveria dar. Sim, a gente tem processo judicial dentro da universidade, que o professor aplicou exame no período regular de aula, e o aluno não foi fazer, e ele exigiu a prova de exame dele no período de exame. E o professor negou, foi para a justiça, o aluno ganhou, o professor teve que dar a prova. Então, assim, tem. Mas, enfim, isso não é uma discussão de calendário. Mas aí vocês façam as propostas de 2, 3, 4 semanas. Enfim, qualquer semana vai onerar lá na frente. Essa é a realidade. Eu propus o mais enxuto possível. Mais curto que isso não dá. Tá? Aí agora compete vocês fazer as propostas e nós escolhermos. Pessoal, assuntos gerais, era só uma pergunta, mas aí, Cristiano, para pensar...
por que só no ensino superior federal aqui, professor tira férias em qualquer época do ano? Porque na primária, secundária, sei lá, primeiro grau, segundo grau, sou dos antigos ainda, só eu, ninguém aqui é. Lá todo mundo tira férias junto, aqui é liberdade, né? O cara pode tirar férias quando ele quiser. Isso que tinha que ser assim, ó, janeiro, dia 1º de janeiro a 30 de janeiro, é todo mundo professor de férias. E ponto. Agora, o cara tira férias qualquer época do ano, aí fica bagunçado demais. É muita liberdade. Isso aqui não é escola, é universidade. Pesquisa, extensão, projetos. Mais alguma coisa de assuntos gerais? Lembrando que os diretores, né, vão discutir com vocês nas faculdades e vão estar também no COUNE, no CPEC, vai ter diretor no COUNE, no CPEC, quando for votar o calendário, né, e vai estar discutindo com vocês nas faculdades. E esses diretores, né, ou chefias que autorizam as férias, têm que estar cientes disso. E chama atenção, acho que alguns de vocês trabalham na pós, também conversar com os coordenadores de pós de vocês. Gente, é desumano. Nós estamos admitindo isso. Vai ser cansativo para nós, professores, para os alunos, para as nossas famílias, filhos, pais. Vai ser muito cansativo. E também tem que pensar na pós também, né? Então, a gente está pensando aqui enquanto professores da graduação, mas muitos de nós trabalhamos, muitos de vocês trabalham na pós e já estão pensando lá no calendário da pós também. Então, assim, daí essa ideia de levar para as faculdades, discutir com os colegas, com os diretores, né, como que vai ficar, até mesmo com os alunos, né, que são parte principal nesse movimento também, as possibilidades em relação ao calendário acadêmico. Tá? Então, a ideia é essa, trazer antes para que possa ser feita essa discussão. Infelizmente, não vai dar para agradar a todos, infelizmente, continuaremos cansados ainda, esgotados, né? E quando você pensa assim, nossa, a gente está discutindo só o calendário levando em conta a questão da pandemia. A gente não está pensando em possibilidade de greve, de qualquer outra coisa que possa vir pela frente. Então, são tudo questões que a gente tem que saber que isso é o calendário inicial e que vem mais coisa. E só uma última observação, tá? Foi pensado, sim, em supressão de semestre, foi pensado, sim, nas consequências do RAI, do RAENF, tudo isso. E, gente, pensar em supressão de semestre já trouxe muitos prejuízos, e pensar nisso de novo é mais prejuízo ainda, né? Então, a gente tem que levar em conta algumas necessidades de alguns cursos que têm entrada de meio de ano. Tem que pensar no aluno que vai se formar e está pensando em entrar na pós-graduação. Então, são todas coisas que têm que ser levadas em conta e que foi pensado aqui também, nesse primeiro momento da discussão do calendário. Mais alguma colocação? Ok? Então, damos por encerrada a reunião de hoje, a 9ª reunião ordinária da Câmara de Ensino, e até a próxima. Continuamos à disposição, né, para qualquer dúvida, o Cristiano está aqui também para falar e comentar a respeito do calendário. Boa tarde a todos e a todas.